Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, com toda a sua família. A palavra digna infunde consolação e vida. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo. Quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Trechos da mensagem falatórios, extraída do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o nosso Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Auxilia Agora, do livro Mais Perto, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Não te esqueças do tempo e auxilia agora. Lembremos-nos de quantos carregam para o túmulo a dor da frustração diante do bem que não conseguiram realizar. Vemo-los todos os dias, além do sepulcro, à maneira de loucos, suplicando em vão o retrocesso das horas. Aflitos e desvairados em muitas ocasiões, recolhem dos próprios lares a herança do egoísmo e das trevas a se lhes derramarem no próprio seio em forma de maldição. Na boca dos filhos insatisfeitos ou dos parentes incompreensivos que lhes criticam as atitudes. Buscam inutilmente o livro de cheques ou o cofre amoedado, de que não mais se utilizarão, vomitando pragas e injúrias. E comumente apenas recebem espanto e azedume dos laços afetivos a que desejariam confiar as próprias mágoas através de pedidos inquietantes de socorro e de paz. Pensa nessas multidões de companheiros nossos que lamentam na sombra os delitos da própria omissão e não ouvides semear o amor e a luz. Enquanto a bênção do corpo físico te oferece a oportunidade de fazer e o direito de dar. Não acumules talentos desnecessários. Embora seja nosso dever caminhar com a previdência em todos os passos do roteiro, que a sabedoria divina nos assinala. Quanto se te faça possível, distribui com os outros as vantagens da própria senda, espalhando pão e consolo, agasalho e alegria, reconforto e esperança. Pois, em verdade, diante da vida eterna, em que todos os patrimônios pertencem a Deus, somente possuímos aquilo que damos, de vez que o reconhecimento e a simpatia são valores que as traças e vermes não consomem. Enquanto é hoje na terra para o teu coração, auxilia e ampara sempre, porque amanhã chegará inevitavelmente o teu dia de tudo restituir a quem tudo te emprestou e te deu. Espiritismo em Marcha. Agenda.
Aqui segue a relação dos centros espíritas em nossa cidade que já estão com reuniões públicas presenciais. A AME, que é a Associação Municipal Espírita de Caruaru, o GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delane, o Centro Espírita Lar de Jesus, a Casa Chico Xavier, a União Espírita Vinha de Luz, a Casa Allan Kardec, o Grupo de Estudos Espírita Eurípedes Barçanufo, a Fraternidade Espírita Leon Denis, o Lar Espírita Maria Dolores, o Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, a Seara Espírita Maria de Nazaré, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Todos com a observação dos cuidados sanitários para evitar a disseminação da pandemia do coronavírus, continuam o uso de máscaras, distanciamento social e, sobretudo, a vacinação. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita. A piedade. Piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sofrimento mais apropriado a fazer que progridas, aliás, o sentimento mais apropriado a fazer que progridas, demanda de vós. Domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência alegre. Temei conservar-vos indiferentes. Quando puderdes ser úteis, a tranquilidade comprada à custa de uma corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento que se arreceia o egoísta. Sem dúvida,
ao contacto da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um constrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente. Antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta dos Espíritos. Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, lemos: Vou preparar-vos lugar. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Tenhamos Fé, e que faz parte do livro Fonte Viva. Assim ele nos escreve: Sabia o Mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido na conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios.
Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro raro. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Onde encontrar uma instituição espírita? Ame a Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na Rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas, às 8 da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na Rua Dilson de Medeiras Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui, Rádio Ouvinte, com vocês para tratarmos de algumas questões que vão aprofundar o conhecimento, o estudo, o entendimento da doutrina espírita que tivemos principalmente no programa de hoje. Voltamos a lembrar que as instituições espíritas aqui em Caruaru, que voltaram a ter reuniões públicas presenciais, continuam seguindo as orientações sanitárias. Então, o uso de máscaras durante todo o evento, a questão do distanciamento social nas cadeiras aonde o público vai sentar, e principalmente o incentivo à vacinação. Nós ainda estamos na pandemia e é imprescindível, para que ela seja completamente superada, o interesse e a participação nossa em termos de prevenção. Vamos assim para a primeira questão tratada com os temas desta manhã. A que se refere Emmanuel ao advertir sobre as sagradas possibilidades do Verbo? Emmanuel, de forma cuidadosa, nos adverte na mensagem Falatórios. Essa mensagem Falatórios faz parte do livro Vinha de Luz. E nela Emmanuel diz o seguinte: desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Vamos analisar essa questão. Antes de termos o encontro com o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa palavra não era alvo de orientações, de esclarecimentos, que agora faz parte da nossa consciência através da revelação espírita. É por isso que o apóstolo Paulo, referindo-se a essas atitudes de renovação do cristão, já dizia em uma de suas cartas: irmãos, de vós esperamos coisa melhor. Então, de fato, nós somos chamados à consciência de sermos cuidadosos no que pensamos, no que sentimos e no que falamos,
A palavra, ela é carregada de elementos eletromagnéticos, de fluidos, de vibrações, e que, dependendo do seu teor, dos elementos colocados pelo nosso espírito, quando pronunciamos palavras, irá haver as consequências, os resultados. Por isso, Emmanuel aqui nos adverte para que sejamos cuidadosos, vigilantes, para o bom uso da palavra, para que ela seja sempre empregada para construir, para erguer, para produzir benefícios em torno de nós e indiretamente a favor de nós mesmos. Porque é através dos hábitos e condicionamentos, e entre eles os hábitos no uso da palavra, aonde não tem mais cabimento algum a maledicência, o queixume, a utilização da palavra de forma negativa, associada a emoções desequilibradas. Tudo isso é para fazer parte do nosso passado. Mas não agora, em que estamos trabalhando dia a dia a renovação do nosso espírito à luz da doutrina espírita. Então, ter muito cuidado para não desprezar as sagradas possibilidades do verbo, da palavra. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. É a isso que nós somos chamados. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. A que conflitos Emmanuel se refere a nos apontar a solução no agir e servir em nome do Senhor? Emmanuel nos chama a atenção a respeito desse agir e servir em nome do Senhor, exatamente porque na mensagem Tenhamos Fé, que é uma mensagem que faz parte do livro Fonte Viva, ele, analisando essa mensagem, nos diz assim: se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, é aí onde entra exatamente a questão. Apesar de semelhantes conflitos, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor. Os conflitos que Emmanuel aqui se refere são aqueles originados no personalismo, no oportunismo, na sagacidade, na busca dos interesses próprios de forma egoísta, que, aliás, é um tipo de comportamento e de atitude muito caracterizada na visão do materialismo. As pessoas que ainda não se percebem como espíritos, que não percebem que os objetivos da vida humana, da nossa encarnação, esses objetivos dizem respeito
a eternidade de nosso espírito. E não a utilização de uma experiência física de forma caprichosa, desequilibrada, visando de uma maneira profundamente egoísta usar a sagacidade e o engano com as demais pessoas. É nesse tipo de comportamento que a grande maioria da humanidade emerge em conflitos íntimos, em desarmonias conscienciais perfeitamente evitáveis se tivessem e levassem a sério a iluminação que o Evangelho do Cristo propicia. Então, agir e servir de forma harmoniosa, consistente e permanente só se torna possível à medida que nos sensibilizamos ao Evangelho do Cristo. Porque muitas vezes no dia a dia, na vida em sociedade, nós iremos topar com insinuações, com mal interpretações dos outros, mas saberemos, na nossa consciência, estarmos em paz com as leis divinas. É esse o sentido. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Fale sobre o sentimento que domina o egoísmo e o orgulho, dispondo a alma à humildade. É o sentimento que domina o egoísmo e o orgulho e predispõe a nossa alma à humildade. É colocado na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê sua mão direita. É identificado como sendo o sentimento da piedade. E é assim que o Evangelho se refere. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e o amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos. Vamos então aqui falar um pouco sobre esse sentimento da piedade, como o Evangelho coloca. O Evangelho se refere à sensibilização emotiva que devemos ter presente a certas dificuldades e problemas maiores que afetam o nosso próximo. Esse sentimento de se condoer, de alguma forma, coparticipar do sofrimento que o outro passa, é o que nos abre o coração para que pratiquemos a caridade, a bondade, da forma mais pura e profunda possíveis, sem ter, nem de longe, quaisquer expectativas de reconhecimento ou de retribuição. É por isso que esse texto está colocado no capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E aqui é imprescindível frisarmos de que, para que pratiquemos a caridade associada à piedade da forma proposta pelo Evangelho, é imprescindível estarmos
despertando a consciência em termos espirituais, a realidade da imortalidade da alma, da justiça de Deus, da reencarnação, aonde esses princípios básicos, ao ter ganho terreno em nosso foro íntimo, nos estimula a uma prática do bem, sem quaisquer receios, sem quaisquer expectativas de reconhecimento. Estamos assim chegando ao término de mais um programa. Agradecemos a todos a participação, a audiência. Divulguem. Estamos com vocês todos os domingos, 7:30 da manhã, aqui na sua Rádio Liberdade. Muita paz para todos. Espírito.